Estou aqui mais um vídeo para o canal. Bom, o que é que eu vou gravar hoje? Gente, hoje eu estou estudando para a nossa livre de ciências, que vai ocorrer amanhã. Aí, gente, eu vou estar com vocês. Vamos lá? A eletricidade. Para alguns são muito fáceis, para outros não. Vamos começar? A eletricidade. Durante o dia todo, provocamos atrito entre nosso corpo e as roupas ou calçados. Dessa forma, acumulamos cargas elétricas. Normalmente, as cargas elétricas passam do nosso corpo para o chão quando andamos descalços, ou para a atmosfera, conduzidas pelas pequenas gotas de água do ar. Entretanto, quando o tempo fica muito seco, as cargas elétricas tendem a acumular em nosso corpo. E, ao tocarem um material condutor de eletricidade, elas são rapidamente transferidas do nosso corpo para o objeto e, por isso, podemos sentir um pequeno choque. Para começar a entender o que é eletricidade, é preciso lembrar que a matéria é composta por átomos. Os átomos são formados por partículas que têm carga elétrica. Quando você atrita um objeto no outro, está arrastando cargas elétricas entre eles. As cargas elétricas são muito pequenas, não podemos enxergá-las. Mas podemos ver seus efeitos quando pedacinhos de papel são atraídos por um pente eletricamente carregado, ou quando um balão de festas é atraído pela madeira da porta após adquirir cargas elétricas. Por exemplo, Você mesmo pode constatar os efeitos de cargas elétricas, como no exemplo do pente de plástico e pedacinhos de papel. Para isso, você vai precisar de uma folha de papel sulfite A4, um pedaço de tecido macio, como flanela, por exemplo, um pente de plástico e uma tesoura de pontas arredondadas. Com a tesoura, corte o papel em pedacinhos e aproxime o pente deles. Veja o que acontece. Depois, esfregue bem o tecido no pente e aproxime novamente o pente dos pedacinhos de papel, sem tocar a mão deles. Veja o que acontece. Em dias secos, Em dias secos, ao tocarmos em algum material condutor de eletricidade, como os metais da porta do carro ou da maçaneta da porta, podemos sentir um pequeno choque. Às vezes é possível até ouvir pequenos estalos causados pela transferência de cargas elétricas entre o corpo e o material condutor. A eletricidade é o nome dado a diversos fenômenos que envolvem cargas elétricas. Ela está relacionada direta ou indiretamente a vários acontecimentos bastante comuns no nosso cotidiano, desde os relâmpagos até o acendimento de uma lâmpada. Mesmo a eletricidade estando presente em fenômenos naturais, levou certo tempo até que as pessoas a compreendessem e fossem capazes de aproveitá-la para a sua comodidade. Gente. É porque eu tô com tosse, entendeu? Antes da invenção dos eletrodomésticos, as primeiras geladeiras, por exemplo, eram um buraco em alguma parte da casa, cheia de gelo, ou neve e palha. Era assim que os europeus conservavam seus alimentos no século XVIII. Vê a diferença. Cargas elétricas. Todos os materiais têm dois tipos de cargas elétricas, positivas e negativas. A quantidade de dois tipos de cargas elétricas vai determinar se o objeto está neutro ou carregado eletricamente. Em geral, os objetos são neutros, ou seja, a quantidade de cargas elétricas positivas e negativas é igual. Porém, há maneiras de modificar a quantidade de carga elétrica dos objetos e torná-los eletricamente positivos ou eletricamente negativos. Uma dessas maneiras foi mostrada nas páginas 52 e 53. O atrito entre os objetos, o que faz com que as cargas elétricas sejam arrastadas entre eles. Para compreender melhor as
características das cargas elétricas, vamos fazer uma atividade simples. Escolha um dia seco para fazê-lo. Os resultados serão mais fáceis, mais facilmente percebidos em garotas com cabelos compridos e lisos. Penteie o cabelo vigorosamente com um pente de plástico. Observe como os fios vão se afastando um dos outros e o cabelo vai ficando mais volumoso. Isso se deve à integração entre as cargas elétricas do pente e dos fios de cabelo. Ao atritar o pente nos fios de cabelo, há transferência de cargas elétricas do cabelo para o pente. Se um objeto fica com mais cargas elétricas positivas do que negativas, dizemos que ele se torna eletricamente positivo. Se um objeto fica com mais cargas elétricas negativas do que positivas, dizemos que ele se torna eletricamente negativo. O movimento das cargas elétricas. As cargas elétricas se movem pelos fios elétricos. O movimento ordenado dessas cargas elétricas gera corrente elétrica. A corrente elétrica transporta energia para fazer funcionar, por exemplo, uma lâmpada. Nem todos os materiais conduzem a corrente elétrica. Além disso, alguns materiais conduzem corrente elétrica melhor que os outros. Os materiais feitos com madeira, plástico e borracha não conduzem bem a corrente elétrica e são chamados de isolantes elétricos. Por isso, o fio elétrico, mais conhecido como fio de cobre, é revestido como plástico para evitar a ocorrência de choques. Os materiais feitos com metais, como o cobre, o ouro, a prata, o ferro e o alumínio, conduzem bem a corrente elétrica. São chamados de condutores elétricos. Por isso, a parte interna do fio é composta por metal para conduzir a corrente elétrica. A água também é boa condutora de eletricidade. Um circuito elétrico é um caminho pelo qual a corrente elétrica pode fluir. Quando o interruptor, isso é um exemplo, tá, gente? Quando o interruptor está fechado, a corrente elétrica passa pelo circuito e a lâmpada acende. Quando o interruptor está aberto, a corrente elétrica não passa pelo circuito e a lâmpada não acende. Perigo: choque elétrico. Se algum componente do circuito elétrico de sua casa não funcionar, ou se um equipamento elétrico quebrar, o correto é pedir ajuda a um profissional ou a empresa especializada. Embora saibam disso, algumas pessoas insistem em, abre aspas, dar um jeitinho, fecha aspas, nesses problemas por conta própria. O que é bastante perigoso, por causa do risco de choque elétrico. A melhor maneira de evitar acidentes com energia elétrica é conhecer as formas de prevenção. Veja algumas delas. Não mude a chave de temperatura, verão e inverno, com o chuveiro elétrico ligado. Na rua, não pise em fios caídos no chão. Peça a um adulto que avise a concessionária responsável. Solicite o conserto. Avise ao responsável, ao fazer a troca das lâmpadas, não encostar na parte metálica e desligar o interruptor. Não ligue vários aparelhos na mesma tomada. Isso pode causar uma sobrecarga. Não encoste objetos metálicos, como faca e tesoura, em tomadas ou em aparelhos elétricos. Peça ao responsável da sua casa para instalar protetores de plástico nas tomadas. Eles só devem ser retirados quando a tomada estiver sendo usada. Tire os aparelhos da tomada durante uma tempestade, mas lembre-se, puxe sempre pelo plug, nunca pelo fio. Pipas devem ser soltas em locais abertos, como parque ou praia, jamais perto de postes com fios. Desconecte os aparelhos elétricos da tomada antes de limpá-los. Não mexa em eletrodomésticos com as mãos ou os pés molhados. Nem deixe acumular água no local onde há um aparelho ligado. A água torna o choque mais perigoso. O magnetismo. O termo magnetismo tem relação com outra palavra bem mais conhecida, ímã. Os ímãs são substâncias capazes de atrair a certa distância alguns materiais.
principalmente os feitos de ferro ou de outros metais, como o níquel das moedas. Acredita-se que os primeiros a observarem as propriedades do magnetismo da natureza foram os gregos. De acordo com os relatos antigos, eles foram os primeiros a perceber a capacidade de certa rocha de atrair objetos de metal. Essa rocha é a magnetita. A primeira utilização prática do magnetismo foi a bússola, equipamento inventado pelos chineses, imprescindível para o avanço da navegação, pois permitia a orientação dos navegadores, mesmo quando não havia estrelas no céu. Assim como as cargas elétricas, os ímãs também podem se atrair ou se afastar. Eles possuem duas zonas opostas, chamadas polos. Há o polo norte e o polo sul. Polos iguais se repelem e polos opostos se atraem. Mesmo que você quebre um ímã ao meio, cada parte manterá os dois polos e se comportará como um ímã completo, não importando o seu tamanho. A região em que o ímã é capaz de exercer magnetismo chama-se campo magnético. Quase todos os ímãs que utilizamos são produzidos industrialmente, por isso eles são ímãs artificiais. A magnetita é uma rocha com propriedades magnéticas e, por isso, é considerada um ímã natural. O entendimento do fenômeno do magnetismo tem ampliado a sua aplicação em diversos outros equipamentos, como motores elétricos, discos rígidos de computador, televisores, carros e cartões de banco. Eletromagnetismo. Em 1820, um cientista dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted percebeu que uma bússola colocada perto de uma corrente elétrica tinha a agulha desviada de sua posição. Ele percebeu que havia relação entre a eletricidade e o magnetismo. A corrente elétrica produz um campo magnético semelhante a de um ímã. Sendo assim, é possível obter um ímã usando a eletricidade. Esse ímã é chamado de eletroímã. Se enrolarmos o fio por onde passará a corrente elétrica várias vezes ao redor de um objeto de metal, um ferro, o campo magnético ao redor do fio será ampliado. O magnetismo será forte o suficiente para fazer com que o objeto de metal no qual o fio foi enrolado se comporte como um ímã capaz de atrair outros objetos metálicos. No entanto, esse ímã só funcionará enquanto a corrente elétrica estiver passando por ele. Os eletroímãs têm um poder magnético muito maior que os ímãs comuns e podem ser ligados e desligados, ora funcionando como ímãs, ora não. Eles têm a vantagem de poder ser controlados à distância, bastando para isso ligar ou desligar. Gente, me perdi. Ligar ou desligar a passagem da corrente elétrica. A descoberta da relação entre a corrente elétrica e o campo magnético rendeu muitas aplicações. É possível, por exemplo, produzir ímãs poderosos capazes de erguer objetos pesados de metal. Os eletroímãs são usados também em travas de portas, microfones, alto-falantes, torres de transmissão de televisão e rádio, aparelhos de ressonância magnética, dentre outros itens. Tchau, povo lindo que me ama, que me adora, que me assiste, que não me assiste, que me ama, que não me ama, que me adora, que não me adora, mas que tá me assistindo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, se inscreva no canal.